acabar com o mal. Tenho que ser invencível pra derrotar vilões. Tenho que ser invencível para salvar alguém. Tenho que ser invencível para ser um herói. Tenho que ser invencível. Aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a segunda parte de Se Eu Fosse para o Mundo da Liga da Justiça. Continuando de onde parou, logo pela manhã eu acordo, vou tomar um banho, depois tomo um café e logo em seguida ir no porão da minha casa, onde eu crio uma sala do tempo para eu poder treinar. Então, com o passar de 2 horas, eu saio da sala onde eu já tinha conseguido Super Saiyajin 1 e 2. Ótimo, isso vai servir por enquanto. Agora tenho que encontrar o Super para eu entrar na liga. Então eu saio de casa e vou voando pela cidade para fazer uma ronda e também ver se eu consigo encontrar o Superman. Até que depois de 1 hora voando eu não consigo encontrá-lo e logo eu pouso em um prédio e com uma cara de tédio eu falo que isso era uma perda de tempo e que provavelmente ele já tinha esquecido de me apresentar para a liga. Logo eu vejo alguns bandidos assaltando um banco. Então eu já abro um sorriso. Bom, pelo menos não vai faltar diversão hoje. Assim eu fico na frente dos bandidos. Logo os mesmos ficam assustados e começam a atirar em mim, porém as balas eram refletidas. Então eu rapidamente pego todos aqueles bandidos e dou um pequeno passeio com eles no alto das nuvens. E depois de um tempo eu volto com eles para o chão. Logo os 3 falam com muito medo que não iriam mais roubar e me imploram para eu não fazer aquilo de novo com eles. Ótimo, agora será que vocês podem me falar quem é o chefe de vocês? E então um dos bandidos fala que quem era o chefe deles era o Coringa. E ele ainda fala onde o Coringa estava. Logo eu fico empolgado porque eu iria conhecer a Arlequina. Então eu pego os bandidos e amarro eles em um poste estilo Homem-Aranha com bilhete e tudo. Assim eu já saio dali e vou na direção do esconderijo do Coringa. Chegando no local eu pouso no chão. Um armazém no meio das docas, acho que deve ser esse. Logo eu dou um chute na porta do armazém, assim fazendo com que o Coringa e a Arlequina ficassem assustados. Então quando a poeira baixa, eles me veem. Assim o Coringa logo começa a fazer graça comigo, me chamando de pirralho de capa ou filhote do capa vermelha. Logo eu já fico pistola com o Coringa e parto para cima dele, mas ele joga uma bomba de fumaça em mim para poder escapar. Porém eu pego ele pela gola da roupa e com uma cara séria eu falo que isso não ia funcionar comigo. Então a Arlequina manda eu soltar o Coringa, assim atirando várias vezes contra mim, mas as balas eram refletidas. Então eu rapidamente dou um tapa no pescoço dela, assim a desmaiado. Coringa: droga, essa inútil nem serve para distração. Eu vou matar ela quando tiver uma chance. Após ele falar isso eu fico com uma cara de ódio e dou um soco no estômago do Coringa, assim também o desmaiado. Então eu falo que ele realmente não prestava, mas por mais que eu quisesse matá-lo naquele momento não valeria a pena sujar minhas mãos com um verme como ele. Logo eu amarro o Coringa e pego a Arlequina no braço. E então o Batman aparece e fala que eu tinha me saído muito bem. E logo ele me pergunta do porquê eu não estar nem um pouco surpreso pela chegada dele ali. Então eu falo que já sabia que ele estava por ali por conta que eu tinha sentido a presença dele. Batman: bom, de qualquer forma, bom trabalho, meu jovem. Agora e comigo você pode deixar a Arlequina no chão. Você pode deixar que eu vou cuidar dela e você pode levar o Coringa. Batman: mas ela é uma criminosa igual ao Coringa.
Ela estava sendo usada pelo Coringa, ela não é uma pessoa ruim, Batman. Ok, você pode levar ela, mas se ela fizer alguma coisa a responsabilidade sua, certo? A propósito, eu não me apresentei, Batman. Não precisa, o Superman já falou sobre você para todos os membros da Liga. Sério, ele falou sobre mim, Batman. Sim, a propósito, tem uma reunião hoje, então é melhor você não se atrasar. Após isso, o Batman me dá um aparelho e ele fala que era só eu apertar no botão que assim eu seria teleportado para dentro da Liga. Então eu já fico muito empolgado e assim o Batman pega o Coringa e vai embora. Então eu já saio daquele armazém levando a Arlequina para o alto de um prédio. Um tempo depois ela acorda e vê que estava amarrada. Logo quando ela me vê, ela fala para soltar, então eu falo que eu ia soltar ela quando ela se acalmasse. Logo ela se acalma e fala que não ia tentar fugir, então eu dou um sorriso e solto ela. Arlequina: muito bem, já pode me levar para a prisão. Calma, eu não vou fazer isso, afinal você não é uma pessoa ruim, só que estava sendo usada pelo Coringa. Arlequina: como assim? Eu não falo nada e apenas tiro um gravador do meu bolso, mostro uma gravação que tinha feito do Coringa naquela hora no armazém. E após o fim do áudio, a Arlequina começa a chorar muito. Nos meus pensamentos: nossa, isso e que é mulher rejeitando ou largada. Logo eu chego perto da Arlequina, que ainda estava chorando, e então ela logo me abraça. Então a gente fica assim por um tempo até que nos separamos. Então nós dois ficamos sentados no prédio conversando. No meio da conversa ela me fala que ia mudar e iria se tornar um dos mocinhos. Então eu já abro um sorriso, assim ela fica um pouco corada, e então eu falo que ela poderia ficar na minha casa até pelo menos ela poder limpar o nome dela. Logo ela fica feliz e me beija, então eu correspondo até que a gente se separa. Vamos, Arlequina. Sim, meu querido docinho. Então nós saímos dali e vamos para minha casa. Chegando lá nos vemos direto para o meu quarto. Galera, a partir daqui os infones, a Arlequina já me joga na cama e enquanto tirava as roupas, logo ela tira as minhas calças e tira a minha garrafa de leite para fora. Assim ela começa a chupar até que eu libero a primeira carga na boca dela. Então eu começo a brincar com os balões dela, assim fazendo a mesma. Gemer um pouco, então ele pega a minha garrafa de leite e coloca na entrada do paraíso dela. Assim ela dá um enorme grito de prazer e então eu começo a me mover lentamente até que começo a ir rápido e então libero segunda carga dentro dela e a gente ficou fazendo sacanagem por mais 4 horas até que nós dois paramos. Isso foi muito bom. Arlequina: não tá a fim de continuar, querido? Bom, sim, mas eu tenho que ir agora para a Liga. Mas eu prometo que vou te dar mais amor quando eu voltar. Arlequina: eu vou estar te esperando. Então eu saio da cama, visto o meu traje e aperto o dispositivo que o Batman tinha me dado. Assim eu fico na frente do ciborgue. Logo mesmo fala que todos estavam me esperando. Então ele me guia até uma sala e de frente para a porta o ciborgue fala que eu não precisava ficar nervoso e era para eu relaxar. Galera, na boa, quem não irá ficar nervoso na hora de conhecer os maiores heróis da Terra? Bem, voltando, eu entro na sala e vejo o Superman, Batman, o Shazam, a Super Giro, o Lanterna Verde, dentre outros. Logo Superman fala: bem-vindo à Liga da Justiça, vai ser uma honra trabalhar com você. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, beleza? E fui.